nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, depois de termos percorrido um pouco o árduo caminho, fizemos isso com sobrevoo, mas percorremos o árduo caminho que a igreja dos 6, 7 primeiros séculos teve que percorrer para combater heresias que incidiam diretamente no núcleo da nossa fé. Uns negavam que Jesus era verdadeiro homem, outros negavam que Jesus era verdadeiro Deus, outros diziam que em Jesus havia duas pessoas, uma pessoa humana, outra pessoa divina, outros diziam que a alma humana de Jesus foi ocupada pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, então ele não teria a verdadeira alma humana. Outros diziam que Maria deveria ser chamada apenas de mãe do Cristo ou mãe do homem Jesus e não mãe de Deus, porque senão ela seria uma deusa, e no concílio de Éfeso a igreja vai dizer, não, Jesus era uma única pessoa, a pessoa divina que assumiu em Maria o corpo pelo qual se fez um de nós. Então, eu e o Espírito Santo somos duas pessoas, de modo que a minha mãe não é mãe do Espírito Santo que habita em mim. Mas no caso de Jesus não eram duas pessoas, era uma pessoa só, e por isso Maria era a mãe do Verbo que se encarnou, por isso ela podia ser chamada efetivamente de mãe de Deus. Vimos que no concílio de Calcedônia a igreja teve que enfrentar aqueles que afirmavam que a partir do momento da encarnação, quando o Verbo assumiu um corpo no ventre de Maria, de certa maneira, a natureza humana teria deixado de existir. Eram os chamados monofisitas. Physis quer dizer natureza. Mono, um. Então, monofisitas, aqueles que apregoavam que em Jesus havia uma única natureza, e essa natureza seria a natureza divina. E o Concílio de Calcedônia vai dizer, não. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida pela sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e em uma só substância. Depois de termos visto essa caminhada longa, que se expressa também na própria liturgia, seja na liturgia romana, latina, seja na liturgia bizantina, nós chegamos agora ao parágrafo número 470, um novo bloco que vai mostrar de que maneira o Filho de Deus é homem. E o nosso catecismo começa citando a Gaudium et Spes no número 22. Gaudium et Spes é a Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II. Gaudium et Spes, alegrias e esperanças. E o nosso catecismo, então, diz o seguinte: uma vez que, na união misteriosa da encarnação, a natureza humana foi assumida, não aniquilada, a Igreja tem sido levada ao longo dos séculos a confessar a plena realidade da alma humana, com suas operações de inteligência e vontade, e do corpo humano de Cristo. Já falei um pouco antes que nos primeiros séculos houve aqueles que negavam que Jesus tinha uma verdadeira alma humana. Aqui o nosso catecismo está lembrando, que ao longo dos séculos a Igreja confessou a plena e completa humanidade de Jesus, de tal maneira que ele tinha uma alma verdadeiramente humana, com as suas operações de inteligência e de vontade, e também um verdadeiro corpo humano. Paralelamente, porém, a Igreja teve de lembrar por vezes que a natureza humana de Cristo pertence impróprio à pessoa divina do Filho de Deus que a assumiu. Então, de novo,
como já disse em programas anteriores. É verdade que Jesus tinha um verdadeiro corpo e uma verdadeira alma humana. Mas o verdadeiro corpo humano, uma verdadeira alma humana. Mas essa natureza humana de Cristo, ela foi unida à natureza divina da segunda pessoa da Santíssima Trindade, unidade essa que acontece em uma única pessoa. Então, a Igreja teve também que lembrar que a natureza humana de Cristo pertence propriamente à pessoa divina do Filho de Deus que a assumiu. Tudo o que Cristo é e o que faz nela depende do da Trindade. É o que também já tive a oportunidade de refletir em outros programas. O Espírito Santo habita em nós, mas eu e o Espírito Santo somos duas pessoas diferentes. E o Espírito Santo não é responsável por tudo aquilo que eu faço, infelizmente. Infelizmente, eu nem sempre dou ouvidos ao Espírito Santo, nem sempre eu me deixo guiar pelo Espírito Santo. Mas em Jesus, não. Tudo o que Cristo é e faz depende desta pessoa da Santíssima Trindade, a segunda pessoa, o Filho eterno do Pai. Assim, o Filho de Deus comunica à sua humanidade seu modo pessoal de existir na Trindade. Aqui nós estamos diante de um mistério realmente que ultrapassa o nosso entendimento, que inclusive tem a ver com a própria autoconsciência de Jesus, né? Tem muita gente que se pergunta, será que Jesus tinha plena consciência da sua missão? Será que Jesus tinha plena consciência da sua identidade? Nós estamos aqui num mistério sobre o qual nós podemos apenas acenar alguns aspectos, mas nunca esgotá-lo, né? O que significa um verdadeiro homem que é Deus e não sabe? Então, Jesus teve que aprender. O Evangelho de São Lucas diz, logo depois do episódio da perda e do encontro do menino Jesus no templo, né, que ele crescia em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. O que significa para um menino que era Deus crescer em sabedoria, por exemplo, né? Crescer no conhecimento, inclusive crescer no conhecimento da sua própria missão e da sua identidade. Então, o que significa alguém que é Deus e não sabe? Então, que Jesus tinha uma consciência profunda do seu relacionamento com o Pai, não há dúvida. Como era essa consciência, de tal maneira que a gente se pergunta do lado oposto, o que significa um homem que é Deus e sabe disso, e nem por isso deixa de ser verdadeiro homem. Porque Jesus não tinha visão beatífica, ou seja, ele não caminhava na terra como se caminha no céu. Ele, de fato, sofreu a fome, a sede, o medo, a angústia. Ele tinha suas emoções, ele sofreu a dor da crucifixão, ele sofreu o abandono. Então, de novo, estamos aqui diante de um mistério dos mais profundos de toda a nossa fé. Mas o fato é que o Filho de Deus comunica à sua humanidade o seu modo pessoal de existir no seio da Santíssima Trindade. E isso vai se manifestar no comportamento de Jesus, no seu relacionamento com o Pai e nas formas como ele promete o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, ou que ele mesmo enviaria depois da ressurreição de junto do Pai. Todos esses elementos nos ajudam a chegar perto, mas estamos diante de um mistério do qual se aproxima somente em espírito de adoração e de contemplação. Amém.